Agora, deixa só que ele puxou. Tem uma cena lendária. Quando eu comecei na internet... Agora, é aquele momento. É aquele momento. Pra Mateus. vocês que estavam aguardando... Vocês, não sei se vocês lembram, vocês que estão aqui no chat, assistindo aqui o podcast, mas quando o documentário do Olavo... Pode deixar rolando aí, Matheus. O documentário do Olavo passou em uma certa universidade, aconteceu isso aí. Porque o documentário do professor Olavo foi um negócio muito divisivo. E ele foi passar em uma universidade e aconteceu isso que vocês estão vendo. Enquanto vocês estão assistindo, se vocês não viram, eu vou pedir pro Josias contar essa história, porque isso viralizou por conta da exibição do documentário do professor Olavo dentro de uma universidade, Josias. Isso aí virou uma lenda. Por favor, eu gostaria que você contasse essa história pra gente. Virou lenda, virou meme, virou um grande fato que mostra a tentativa de censura, né? Mais uma tentativa de censura. Deixa eu contar o contexto para vocês como aconteceu. Foi o seguinte, esse filme foi feito com crowdfunding, eu sabia que eu ia ter grande dificuldade de exibição, ele foi recusado por todos os festivais brasileiros, até que ele foi selecionado pelo Festival CinePE, na minha terra, o Recife. Né? Então, quando ele foi para o CinePE, e que saiu a programação oficial do cinema, 7 cineastas se retiraram do festival. Veja bem, entrar no festival é um grande fato para um cineasta, principalmente para quem faz curta, né? Que é um reconhecimento e tal, tem muitos inscritos. E as pessoas se retiraram do festival, causando uma das maiores polêmicas do cinema brasileiro. Foi uma polêmica que ocupou as páginas dos jornais, eu dei entrevista para a imprensa brasileira inteira, o que produziu, inclusive, um efeito oposto, porque eu não tinha dinheiro para assessoria de imprensa, para divulgação, a divulgação foi a treta. Né? Inclusive, tentaram muito reproduzir esse efeito e tentam até hoje, artificialmente, e não conseguiram, mas isso aconteceu tudo naturalmente. Né? Então, depois que o filme foi exibido no CinePE, o filme ganhou prêmios, os 3 principais prêmios, entrou em cartaz, fez sucesso, ficou 10 semanas em cartaz, fez 26 mil pessoas de público e foi exibido no Brasil inteiro. Até que, em outubro daquele ano, o pessoal do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, me convidou, disse, nós vamos exibir o filme aqui, você estará pelo Recife, e eu estava sim, por 2 motivos, era o aniversário da minha mãe e o casamento da minha irmã. Eu não comprei uma passagem para ir para a exibição, eu fui por causa desse motivo, e tinha exibição também, e eu fui debater o filme com outras pessoas, só que a gente sabia que ia dar treta, né? Então, numa Universidade Federal, que é dominada pela esquerda, no Centro de Ciências Humanas, no Cefis, Centro de Ciências Humanas da Universidade Federal de Pernambuco, um local realmente dominado pela esquerda, a gente marcou e o pessoal de lá começou a distribuir pôsteres, colocar pôsteres, e o pessoal começou a rasgar os pôsteres. Aí tem um detalhe. O Cefis tem um grande corredor, tem um prédio alto, um grande corredor. No final desse corredor tem um auditório. Nesse auditório foi exibido o filme. Só que na saída desse corredor, o pessoal da esquerda fez uma exibição de um documentário qualquer sobre ditadura só para ocupar aquele espaço, de modo que todo mundo que passava para ir para a nossa exibição passava pelos esquerdistas. Então começou as hostilidades. Era gente se ofendendo, se agredindo, um cuspindo na cara do outro, um ofendendo o outro. E eu lá no meio, né? Só que eu fui meio inocente nisso, porque eu não imagino... Porque é o seguinte, como a polêmica promoveu muito meu filme, mas muito mesmo, a minha carreira começou ali, minha vida profissional foi um marco, realmente... Eu pensava, não é possível que eles vão me dar esse prêmio. E, na verdade, eu não queria que acontecesse polêmica, eu queria exibir o filme calminho, para casa calmo. Não foi isso que aconteceu. Só que minha amiga Daniela Gouveia, ela conhece os lutadores de Pernambuco. E não sei se vocês sabem, mas todos os lutadores, 100% dos lutadores de MMA, de tudo que é arte marcial, são bolsonaristas. Então, eles disseram assim,
ela chamou outras pessoas, aí veio o policial à paisana, entendeu? Também do nosso lado, que foi para exibição, porque ela sabia, só que eu apostava que não ia acontecer nada. Só que aí eu e ela, para exibir, ela, a filha dela, outras pessoas. Quando a gente entrou no carro, a medalha de São Bento que ela tinha assim no retrovisor caiu. Aí ela disse, olha só. Aí eu disse, parece que vem coisa grave. Hoje a gente ri, né? Mas na hora não ri, não. Na hora foi pesado o negócio. Eu fiquei realmente assustado. Então, o que acontece é o seguinte, chegamos lá, aí começou a juntar o pessoal da esquerda, começou a juntar o pessoal da direita, as hostilidades crescentes. Nós exibimos o filme e quando eu estava debatendo o filme com o microfone na mão, entra alguém gritando de lá e diz, olha só, pessoal, se vocês não saírem nos ajudarem, a galera vai entrar aqui e vai espancar todo mundo. Ia ser uma tragédia, podia ter gente morta se isso acontecesse. Porque foi assim, eu já expliquei o corredor, né? Que tinha um corredor na entrada, eles fizeram o evento deles e eles foram se juntando aqui e foram avançando. Igual uma infantaria. Igual uma infantaria. Foi uma guerra. Foi literalmente a batalha da UFPE. Foi uma batalha mesmo. Então, do lado de cá, os lutadores, os caras grandão, os caras de academia, da polícia, os caras né? Estavam todos se juntando e foram chegando aqui. E aí, no meio, foi acontecer esse momento aí, ó. Que tá aparecendo. Os caras com a camisa do Bolsonaro. Então, os caras com a camisa do Bolsonaro foram aparecendo e ali os caras da esquerda foram se juntando. E isso eu tava debatendo o filme. Então... Você não tava aí eu não tava no auditório aí. Nesse momento ainda não, eu tava debatendo o filme. Aí começou ó, as hostilidades. Aí foi juntando a nossa galera de um lado e o pessoal deles do outro. E aí eu peguei a câmera, eu liguei o Facebook, transmissão ao vivo, e comecei a filmar. E fui no meio das pessoas para tentar apaziguar. Então eu entrei no meio dos esquerdistas e disse assim, calma, 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 olha, vê só. Porque o que me preocupava é que morresse gente, entendeu? Eu disse, eu não quero ser responsabilizado por um negócio desse. Eu realmente, eu quero que as pessoas voltem em paz para casa. Entendeu? É uma questão séria isso aí. Então, eu entrei lá no meio, filmando para ter o registro, né? E fui levando o pessoal e disse, olha, calma que eu vou pedir pro pessoal da direita sair pelo outro lado, porque tinha uma portinha que dava para sair. E aí eu fui atrás de um cara bem grandão, assim, um desses caras que devia ser lutador, e eu cheguei e disse, olha, é o seguinte, irmão, eu preciso da sua ajuda, eu preciso convencer o pessoal a recuar. E do outro lado, o pessoal da esquerda gritava, recua, a direita recua, e aí o pessoal ficava avançando, e eu tentando convencer, e uma hora veio um cara da esquerda, dos nossos, e emburacou no meio, assim, e aí foi uma confusão generalizada, o pau comeu, e aí realmente eu fiquei assustado quando aconteceu uma coisa. Eu saí, porque eu disse, aí é confusão, não há mais o que fazer aqui. Né? Eu tentei, mas não há nada mais que eu possa fazer. As pessoas começaram realmente a se agredir, e foi gente pro hospital, inclusive, gente da esquerda, gente da direita. E eu vi um careca, que você pode pesquisar aí o Jardim das Aflições, o UFPE, que vai aparecer no Google, a foto que eu fiz desse cara sangrando, porque acertaram um pedaço de pau com um prego em cima, Caraca, na cabeça dele, e ele começou a sangrar assim, e aí ele virou pra mim e disse, ele tava com a camisa de Olavo, aí ele disse, eu gosto muito do professor Olavo, fale pra ele isso. Tipo, o cara naquela hora tava pensando... Dando uma mensagem final, né? Não, mas não, deu tudo certo. Mas pra mim ele tava falando, ó, despedida, né? Vou morrer. Não sei, mas foi muito estranho. E aí pronto, foi uma confusão generalizada e saiu uma matéria específica da Jennifer Tales, que é uma jornalista do Jornal do Comércio, que foi a matéria
depois do qual tudo saiu, e foi ela que fez esses vídeos que vocês viram, né? Ela que filmou, a repórter do Jornal do Comércio, e publicou na própria matéria do Jornal do Comércio, e essa matéria virou meme, foi reproduzida milhares de vezes, e foi todo um novo debate sobre censura, porque nada mais, nada menos foi a tentativa brutal de censura, né? De censura e agredir os espectadores de um filme por causa da exibição de um filme. Ou seja, o que já demonstra que a gente estava entrando num contexto realmente de um contexto excepcional de como a gente está vivendo até hoje, né? E essa questão da recepção do documentário, ô Josias, você também, com certeza, claro, se deparou com as manchetes. Filme da extrema-direita, guru, o extremismo e tal. Como é que você já tinha ciência de toda a ideologização da parte cultural, da parte do cinema, por conta dos jornalistas? Como é que você já esperava isso? E como é que foi o impacto desse documentário por parte da imprensa, que a gente sabe hoje que a maioria é composta por militantes, né? Então, tem duas coisas que acontecem, que é o seguinte: eu já trabalhei como assessor de imprensa. Então, eu sabia como... Isso é uma coisa que falta muito à direita também. É saber que é o seguinte: quando acontece um fato assim, você tem que tomar a iniciativa de mandar a sua versão para que saia nos jornais. Então foi isso que nós fizemos. Eu liguei para a Folha, comecei a ligar para os jornais, para eu mesmo falar. E a recepção, eu vou dizer, não foi ruim, porque eles realmente ficaram impressionados com a brutalidade da própria esquerda. Foi uma barbárie ali, né? Eles ficaram envergonhados. E principalmente aqui em São Paulo, que isso é mais difícil de acontecer, porque o pessoal é um pouco mais civilizado do que na UFPE. Então, isso... Tanto é que isso não chegou a acontecer aqui, né? E aí, a recepção da imprensa não foi ruim ao Jardim das Aflições. Inclusive, muita gente da direita desconfia de mim, eu fico falando coisa que eu sou informante dos jornais, mas é porque às vezes é o seguinte... Mas você tem cara de informante. Cara de informante. Disseram que eu sou informante da Folha. E aí, o que acontece mas é preciso, nessas horas, é preciso você saber guiar a narrativa do que acontece. E nós soubemos. E também, quando nem tudo se desfaz, também a recepção não foi ruim. Agora, o que piorou muito foi o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro era assim, uma bomba explodindo a toda hora, e Bolsonaro pensa que todos os artistas são esquerdistas do PSOL. Só que nem todos são, muitos são de direita mesmo, só que são discretos. E aí ele joga o bebê com a água junto, né? E ataca todos os artistas, ataca todas as leis de incentivo, ataca tudo. E o resultado a direita recuou muito. A possibilidade de lutar contra a hegemonia da esquerda foi muito, como é que eu digo? Prejudicada pelo Bolsonaro. Bolsonaro ajudou muito na hegemonia da esquerda, da cultura, muito mesmo. Inclusive porque os empresários, quando a gente vai atrás para falar, para ajudar nos filmes, ele lembra do que Bolsonaro falava. E o resultado a esquerda domina tudo, entendeu? E ele só sabe falar contra, ele só sabe repetir as mesmas imbecilidades. Ele não sabe ver o que existe de bom no cinema brasileiro. Ele não sabe procurar as pessoas que o apoiam dentro do meio artístico. Olha, é gente muito séria, muito boa, gente muito influente do cinema brasileiro. É de direita e votou no Bolsonaro, só que não pode ficar falando por aí. Entendeu? Tem gente que fica dentro do armário ou só fala de modo pessoal, não vai falar na entrevista. Mas se eu ou você conversar, ou até fala pro pessoal da esquerda, pessoalmente, mas não fala em entrevista. E aí dá a impressão que todo mundo é de esquerda, que é exatamente o que a esquerda tenta fazer. A esquerda tenta dar a impressão que todo o meio artístico apoia ela, e isso não existe em nenhum setor da sociedade. Até gente que trabalha, pode ter certeza que tem gente que trabalhou no Ainda Estou Aqui e que votou no Bolsonaro, que tá lá, que ninguém sabe. Quanta gente a gente sabe que trabalha na Globo, tem os que falam. Sim. E tem outros que não falam, mas que estão lá e votam, e falam um por um, e vão ganhando os terrenos só no âmbito pessoal. Ou quando você vê um artista que não fala de política e que é meio discretão em termos de política, você pode ter certeza que é de direita. Porque senão ele esquerdava para ganhar alguma coisa, algum espaço. Entendeu? Tem milionário socialista, né? Então...
Agora tem bilionário de direita também, Elon Musk aí. O cara tá precisando investir nos filmes aí. É isso aí. A única coisa que tá faltando a ele é isso.